Deus faz infinitamente mais. Esse é o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero novamente contar aqui testemunhos da minha vida, vários acontecimentos em que eu orava e milagres aconteciam. Isso vem muito da minha mãe, que ela sempre me ensinou a orar. Se eu tinha um problema, a solução era a oração, era buscar a Deus, sabe? Eu cresci na igreja, desde pequenininha eu ia com ela, mesmo sem entender muita coisa, e ela sempre teve muita fé. Isso eu agradeço muito a minha mãe, sabe, por ter me criado dessa forma. Claro que teve alguns tropeços no meio do caminho, mas a mão do Senhor sempre me salvou. E eu sempre oro de uma forma, gente, que eu acho muito bonitinho. Eu sempre falo assim: Senhor, mesmo que eu me desvie dos teus caminhos, traga de volta a tua presença. E isso sempre acontece, sabe? Eu sempre orei dessa forma, desde quando eu era pequena. E sempre acontece isso. Mesmo com os tropeços da vida, eu sempre volto para a presença do Senhor, que é um lugar que eu não quero sair mais. Aconteceram muitas coisas na minha vida que eu quero compartilhar aqui com vocês. Desde muito nova, eu via milagres acontecendo. Tanto é que quando eu ficava doente, a primeira coisa que eu fazia era o quê? Orar. Orar pela cura. Até hoje, gente, eu sou assim, quando eu fico doente, eu oro, quando as meninas ficam doentes, eu oro, porque eu busco refúgio no Senhor. E eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, que eu não lembro muito bem, eu não lembro quantos anos eu tinha, acredito que eu tinha o quê? Uns 8 anos, 7, 8 anos, por aí. Que eram verrugas. Eu tinha muitas verrugas pelo corpo. Muitas mesmo. Eu não sei o que era aquilo, minha mãe também não sabe explicar muito bem, mas eu era cheia de verrugas e aquilo, né, na idade que eu tinha, era motivo de ser zoada na escola, era motivo de insegurança. Eu lembro, só lembro raramente, tá, gente? Eu lembro de ter muita, eu lembro de flashes e eu lembro de ter uma verruga aqui. Aqui nessa parte do dedo, sabe? Aqui, ó, bem aqui em cima eu tinha uma. Tem até uma bolinha, assim, uma marca. E eu não queria mais aquilo, né? Eu era muito pequena, não queria conviver com aquele monte de verruga, era muita insegurança, né? E eu orei. Gente, mas eu orei assim com fé mesmo, pequena. E o Senhor fala, né, que a nossa fé não precisa ser grande, basta ela ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. Gente, eu orei com fé. E eu não sei como, eu não sei quando, mas hoje eu não tenho nenhuma verruga no meu corpo. Nenhuma. Nenhuma. Foi um milagre de Deus na minha vida e eu nunca vou esquecer. Por mais que eu tenha sido pequena, sabe? Eu nunca vou esquecer. E eu tenho certeza que isso foi a mão de Deus. Agora tá me vindo mais flash, sabe? Eu lembro que minha mãe passava um negocinho também que queimava aquilo, queimava. Eu sofria com aquele negócio. Mas eu lembro da oração. Eu lembro muito de orar com fé e daquilo tudo sumir. E esse foi o primeiro milagre, assim, que eu lembro de eu orar e acontecer, sabe? Depois aconteceram muitos outros. Teve um momento também, em 2014, a minha mãe, ela nunca foi de deixar eu dormir na casa de amiga, de sair, de passar final de semana fora. Nunca mesmo. E aí eu comecei a ir pra igreja em 2014, na Nazareno, e sempre tinha retiro, acampamento, e a galera toda animada naquela época. Foi uma época muito boa. E eu queria ir. Eu queria ir nesse retiro, era R$50, gente, R$50 pra ir, pra passar o final de semana. Ia ter várias coisas e tudo mais, e eu pedi pra minha mãe, ela não deixou. Ela não deixou eu ir. Eu não sei se minha mãe tá assistindo esse vídeo, mas ela vai lembrar que ela não deixava eu fazer essas coisas, não deixava eu ir pra lugar nenhum. E aí eu falei assim, eu vou, eu sempre fui muito teimosa, gente, isso é um erro, é um pecado meu, mas eu sempre fui muito teimosa, eu colocava as coisas na minha cabeça e aquilo tinha que acontecer. Então, o que eu fiz? Eu orei. Gente, eu orei muito pra ir nesse retiro, muito mesmo. E aí acabou que no final eu consegui ir, não lembro muito bem se eu cheguei a pagar os R$50, mas com a oração, gente, muita insistência, pedindo muito pra ela, acabou que no final deu certo. E esse retiro ficou marcado pra sempre, vai ficar marcado pra sempre na minha vida, porque Deus falou muito comigo. Tinha muita presença de Deus. Por mais que a gente fosse adolescente ali, a gente foi pra curtir ali com o pessoal, mas Deus tava lá. E eu senti a presença dele, foi tão bom. Que saudade, gente. Foi um final de semana incrível. E eu falo isso, gente, com muita felicidade no coração. Muita felicidade. Porque basta a gente pedir do jeito certo, que ele faz, e ele faz infinitamente mais. Agora eu vou contar
o maior não, um testemunho que foi assim, muito marcante, que eu nunca vou esquecer. Foi assim, um dos mais especiais da minha vida, dá até vontade de chorar, de lembrar, que foi do acampamento. Teve o retiro, né, que eu fiz a oração, minha mãe deixou eu ir, com muita luta. Inclusive lá não tinha sinal, vocês acreditam? E aí teve o acampamento. O acampamento de carnaval, quem vai na igreja, quem costuma ir, sabe que leva mais dias, né? São 5 dias. E eu não tinha dinheiro. Eu não lembro se na época era 300 reais ou 100 reais, gente. Eu não lembro certinho o valor. Eu acho que era 300 reais pra ir, por pessoa. 2014. Não, 2015, né? O carnaval de 2015. E aí, o pessoal se organizando, fechando vaga, todo mundo animado. E eu, obviamente, não podia ir, né? Minha mãe não deixava eu ir. E, gente, hoje eu entendo. Hoje eu sou mãe. Hoje eu entendo porque minha mãe não deixava eu ir, né? Eu entendo a preocupação dela. Mas na época, eu não entendia, tá? Eu via todo mundo se organizando ali e ficava frustrada porque ela não deixava eu ir. E nisso, eu não tinha dinheiro também, né? Podia ter sido uma das razões pelo qual ela não deixou eu ir. E aí, eu lembro que eu estudava. E na escola, gente, na escola, tava quase chegando o dia de ir pra esse retiro, pra esse acampamento. E na escola eu comecei a orar. Eu orava muito. Mas eu orava muito. E eu orava, no fundo, eu tinha uma certeza de que ia dar certo. Sabe? Eu sou assim, gente, sou desse jeito. E aí eu comecei a orar muito, gente. Orar muito. Eu ia no banheiro pra orar. Pra vocês terem noção. E acabou que no final a minha mãe deixou eu ir. Mas aí, tudo bem. No final, eu sabia que ela ia deixar eu ir. E aí, no final, gente, o que aconteceu? Fui. Não paguei. Eu não precisei pagar. Não sei como eu não precisei pagar. E foi tão bom. Meu marido hoje também, que hoje em dia meu marido, na época ele era meu namorado, né? Quase namorado. Ele foi também. E foi lá, inclusive, que eu fui pedida em namoro por ele. Fui batizada nesse acampamento também. A gente se batizou numa cachoeira que tinha lá. Gente, foi tão especial. Foi um dos mais especiais da minha vida. Juro. E foi todo mundo, a galera toda. E foi muito especial. A gente teve gincana, teve muito louvor. Várias programações legais, sabe? E assim, foi um dos melhores da minha vida. Sério, se eu pudesse voltar pra esse dia, voltar pra esse acampamento, eu voltaria. De verdade. E foi um milagre, gente. Foi um milagre, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha permissão da minha mãe pra ir. E aí que entra o tema, né, de hoje, que Deus faz infinitamente mais. Eu não precisei pagar nada. Quando é pra ser, vai ser, sabe? Eu não precisei pagar. Eu fui pedida em namoro lá. Eu fui batizada lá. Fui batizada também pelo Espírito Santo e fui batizada... Na verdade, fui batizada pelo Espírito Santo no retiro. E fui batizada nas águas no acampamento. O retiro, gente, foi uns meses antes, né? Foi em 2014 ali. E o acampamento foi o acampamento de carnaval. Então, assim, foram milagres. Foi testemunhos. E foi a vontade de Deus também, sabe? Eu acredito que aquela fé ali fez com que tudo acontecesse. E Deus fez infinitamente mais. Eu não lembro se no retiro eu precisei pagar, mas o acampamento, misteriosamente, eu não paguei nada. E aconteceram coisas maravilhosas, coisas que eu nunca vou esquecer. Coisas assim que só Deus mesmo. E por isso que é bom a gente colocar Deus na frente e a gente orar, porque Ele faz infinitamente mais. Agora eu vou ler pra vocês Efésios 3:20. Se você tiver com sua Bíblia aí e quiser abrir também. Gente, se vocês ouvirem barulho no fundo, é minha sogra. Eu nem ia gravar esse vídeo agora, como vocês podem ver, estou descabelada, sem maquiagem, mas falei, se não for agora, não vai ser. Tá muito barulho aqui, se vocês ouvirem barulho no fundo, me perdoem, mas é o único lugar que eu tenho pra gravar. E aí acaba acontecendo várias coisas. Então vamos lá, em Efésios 3:20 e 21 diz: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
E isso é muito verdade, gente. Porque ele faz além do que pedimos. Eu só pedi pra ele deixar eu ir. E aconteceram tantas coisas boas naquele lugar. Tantas coisas que eu nunca vou esquecer, sabe? Então a gente tem que pedir do jeito certo. Saber se é da vontade dele, né? E ele vai fazer muito melhor do que a gente imagina. Tô gerando um testemunho que logo eu venho contar pra vocês. E já me aconteceu outro também, esse tempo atrás. Então, a gente tem que pedir do jeito certo, sabe? A gente tem que ver se é da vontade de Deus. E ele vai fazer 1000 vezes mais. 1000 vezes melhor. Vai dar tudo certo. Que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa saber pedir. Porque ele nos ama tanto, ele se importa tanto com a gente. E espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Espero que vocês tenham sido tocados de alguma forma. E se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Daqui a pouco a gente tá batendo 1000 inscritos aí. E compartilhe também com algum amigo, alguma amiga. Dessa forma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a entregar para mais pessoas. E assim eu posso concluir o meu propósito aqui no canal, que é espalhar a mensagem de Jesus através da minha vida e através da palavra dele. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.